Escrituras, irmãos, sempre elas vão lidar de maneira muito clara com a justiça. O Senhor, Ele mostra como Ele é justo e como Ele, consequentemente, requer que os seus, que aqueles que foram colocados com autoridade para julgar, também julguem com justiça. É claro que essa justiça, ela precisa lidar com aspectos externos e com o próprio coração. Lidar com aspectos externos e com o próprio coração. Aqui, em particular, nós estamos falando de casos de homicídio, e o texto usa essa expressão, só que não foi com a intenção de matar, não é? Ele foi, é o que nós podemos dizer, houve culpa, mas não houve dolo, não houve dolo na prática daquele crime. Então, desde o princípio, o Senhor, Ele vai lidar distintamente com os erros dos homens que não tinham a intenção. Isso então aponta para o fato do Deus que conhece o nosso coração e que sabe que muitas vezes o nosso coração é refletido nos nossos atos, mas algumas vezes os nossos atos não refletem o nosso coração. Isso pode acontecer, por exemplo, na hipocrisia. Nós podemos fazer coisas que o nosso coração está longe, e o Senhor Jesus, até no livro do profeta Isaías, ele vai dizer abertamente isso. Eu não suporto, iniquidade associada a ajuntamento solene. Os lábios falam alguma coisa que o coração está longe. E quando o Senhor vai lidar com esse tema, lá no Evangelho de Mateus, acerca da quebra do mandamento não matarás, ele diz assim: se você odiar o seu irmão, você é assassino. Então o que o Senhor está tratando aqui é com não apenas o aspecto externo, mas a motivação do coração. Aqui o indivíduo não tinha intenção de matar, e o texto ele é cauteloso nas afirmações. Veja, quando ele diz assim, irmãos, no verso 5, preste atenção nos detalhes do que está no coração daquele que matou. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer, e não o aborrecia dantes. Ele não o odiava, ele não tinha nada contra ele que pudesse justificar aquele ato. O ato aqui é tratado dessa maneira, dessa forma, ele vai ser julgado agora. Ele não matou com a intenção de matar. Acho muitas coisas que Moisés ordenou, essa é uma delas, e são interessantes porque nos ajuda a compreender o nosso coração, o conceito de refúgio e o conceito da justiça de Deus. Moisés ordenou, e essas coisas deveriam ser feitas quando ele chegasse em Canaã. E ele apontou algumas cidades, alguns santuários, para a proteção daqueles que cometeram um homicídio sem a intenção de matar. Veja como o Senhor pensa tudo na estrutura de uma sociedade. Eles vão entrar na terra, e quando se chegarem em Canaã, vocês vão criar cidade de refúgio. É importante lembrar, como o texto narra no capítulo 20, essas cidades, elas eram das cidades dos levitas. Por isso que o capítulo 21, ele lida com as cidades dos levitas. Então, depois que as cidades dos levitas foram distribuídas, das cidades levitas, elas foram então tiradas para servir como cidade de refúgio. É do interesse da terra, irmãos, que o sangue de uma pessoa inocente, cuja mão somente foi culpada, mas o coração não, ele não tivesse o seu sangue derramado,
pelo vingador do sangue. Era do interesse da terra que um sangue inocente não fosse derramado. O Senhor estabelece um padrão que é precioso, até porque quando Caim matou Abel, o inocente, e escondeu e omitiu aquilo dos seus pais, o Senhor aproxima-se de Caim e diz: o sangue do teu irmão clama a mim. O sangue do inocente clama a mim. O livro de Apocalipse chega a descrever que no altar de Deus estão as almas daqueles que foram decapitados, clamando por justiça. Não pense que eles estão no céu ali dizendo: Senhor, destrua os nossos inimigos. Eu não imagino que é isso que eles estão fazendo no céu. O que clama diante do trono de Deus é o que aconteceu com Abel. O sangue de Abel clama ao Senhor. Todo o sangue inocente derramado clama diante do trono de Deus. Você pode esconder um homicídio, você pode ser inocentado de homicídio. E quantas vezes a própria lei te autorizou a matar, quando em países que liberam o aborto, quanto sangue inocente derramado. Talvez as pessoas que praticaram isso, elas até imaginem que por ter o apoio do Estado elas estão ok. O problema, irmãos, é com Deus. E Deus aqui, literalmente, Ele se preocupa com o sangue derramado, e aquele que derramou quando não teve a intenção de matar. Logo, aquele que derrama o sangue com a intenção de derramar, mesmo autorizado pela justiça, esse vai se ver com Deus, porque esse sangue clama diante do Senhor. Se eles corriam com medo do vingador para essa terra, era porque ele tinha autorização para matar quando alguém da sua família era assassinado. Dessa lei, Deus nos lembra e lembra o povo que eles devem ter consciência, irmãos, daquilo que foi entregue por Moisés, que diz respeito à honra de Deus. É necessário que eles tenham cuidado com isso. As ordens foram dadas e as cidades foram apontadas para esse fim, para que houvesse honra a Deus. Lembre-se que essa informação, ela não se encontra apenas no capítulo 20, até porque essa é uma ordem dada anterior, é uma ordem dada por Moisés. Lembre-se, é isso que está sendo dito no texto, no final do verso 1, de que vos falei por intermédio de Moisés. Então, essa é uma lei dada anteriormente, ela está sendo relembrada aqui, porque agora eles estão em Canaã, e a ordem dada a Moisés era quando eles entrarem em Canaã. Você vai encontrar isso em Números, capítulo 35, verso 9 a 34, Deuteronômio capítulo 4, verso 41 a 43, e Deuteronômio capítulo 19, verso 1 a 13. Isso se repete 3 vezes no Pentateuco. Essas cidades, elas serviam então para quê? Além da honra do Senhor diretamente, elas serviam como um lugar como se fosse um exílio, um lugar em que aquela pessoa que cometeu um crime, ela fosse separada por um tempo. Aquele que tirou a vida de alguém, sem a intenção de matar, como o texto diz no verso 3. Então, por exemplo, acontece uma história parecida com essa, narrada lá, não uma história, mas
como a lei descreve, bem prática, né? Veja lá no capítulo 19 de Deuteronômio, veja que ele vai citar como mais ou menos poderia acontecer. E aí alguém pode pensar, como é que alguém mata alguém dessa forma? Então, ele dá um exemplo aqui em Deuteronômio 19, versos 5 e 6, ele diz assim: assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá. Verso 6: para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando se lhe enfurecer o coração, e o alcance por ser cumprido o caminho, ele tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Ele não o odiava. Isso foi um acidente. A lei de Deus e o governo de Deus, ele se preocupa com os motivos e as intenções dos casos. O homem que não tem o coração de um homicida não deveria sofrer a punição de um homem que tem um coração de homicida. O homem que não tem a intenção não deveria sofrer. No mesmo texto de Deuteronômio 19, verso 11 e 13, ele diz assim: mas havendo alguém que aborrece a seu próximo, ele arma ciladas e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que morra. Não o olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Quem é protegido aqui é o inocente, tanto aquele que mata sem a intenção de matar, quanto aquele que morre. Veja, o que morreu pelas mãos de alguém que o odiava, esse é inocente. Então, se eu tenho aqui dois inocentes, mesmo tendo o homicídio, o Senhor vai lidar com isso. Mas se no homicídio, aquele que mata, ele é culpado do sangue, ele deve sofrer as penalidades. O Senhor é poderoso em nos ensinar a justiça da justiça de Yahvé. O Senhor determinou os mínimos detalhes no trato desse pecado. Por outro lado, você vai encontrar que essa justiça de Yahvé, ela tem uma acessibilidade. Eu tenho um lugar para onde eu encontro, para onde eu vou a ela, onde eu vou encontrar algum tipo de conforto nela. Qual é o perigo aqui, irmãos? É o que se chama, é o que é usado num texto, o vingador do sangue, né? Quem é o vingador de sangue, irmãos? Era o parente mais próximo, é a pessoa que era ordenado para manter os direitos da família. E nos momentos mais terríveis da família, ele era aquele que era chamado não apenas para cuidar da família, mas para protegê-la. Ele não apenas dava o suporte e redimia a família, mas ele também se vingava. Lembra de Boaz? Boaz era aquele que é chamado de redentor. Ele não apenas era aquele que seria o indivíduo que iria, como fez com Ruth, restaurar a linhagem do marido que morreu,
mas ele também era aquele que queria proteger a família. Ele era aquele que era designado para fazê-lo. Então, a vingança, ela era uma retribuição apropriada no dia determinado pelo Senhor. E a justiça, naquele contexto, seria adicionada àquela tragédia. Ele matou alguém com a intenção de matar, ele seria morto pelo vingador do sangue. Mas e se ele matou alguém sem intenção de matar, o que ele deve fazer? Se ele mata o indivíduo, porque ele tem, se ele o encontra, perceba, irmãos, o indivíduo cometeu o crime, e se ele o encontra, ele tem o direito de matá-lo. E ao matá-lo, ele não é culpado do sangue daquele que ele matou, porque ele derramou sangue. Por isso, era necessário que tivesse cidades próximas para onde ele pudesse correr, para que lá nessa cidade ele fosse acolhido e ele não tivesse acesso a ele para matá-lo, até que tivesse um julgamento justo. A vingança, ela, como sendo aquilo que é apropriado pela própria palavra de Deus, né, revela que o Senhor não apenas mostra a maneira de lidar, como mostra um caminho para isso. 6 cidades de refúgios foram selecionadas, 3 em cada cidade do Jordão, e uma no norte, uma no meio e outra no sul. Todas as cidades receberam. Toda a região recebeu uma cidade refúgio, e recebeu aqui os nomes dessas cidades, como está colocado no texto, nos versos 7 e 8, veja lá, veja o nome das cidades. Designaram solenemente Quedes, veja, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim. Então, eu tenho aqui no centro, no norte, e eu tenho aqui Kiriat Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Isso sempre, irmãos, veja, norte, sul e centro. E depois eu tenho, da além do Jordão, eu tenho cidades também, que estão no verso 8, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bassã, da tribo de Manassés. Cada uma dessas, antes do Jordão e depois do Jordão, foram escolhidas 6 cidades de refúgio. 6 cidades. As cidades, elas eram cidades dos levitas, como nós vamos ver posteriormente. Das cidades levitas eram tirados. Essas cidades ficavam num monte, e o caminho para essas cidades tinha de ser preparado. Como aqui é resumido a história, aqui ele está detalhando aquilo que a lei já tratou. Então, em Deuteronômio 19, no verso 3, ele dá um detalhe importante acerca dessa cidade. Ele diz assim, Deuteronômio capítulo 19, verso 3: preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3, e isto será para que nelas se acolha todo homicida. Veja o detalhe: preparar-te-ás o caminho. O que ele está dizendo aqui é, Deus não apenas disse como a justiça é executada, como ele se importa com o coração e com a lei, e como ele estabelece a justiça, mas como ele dá acesso a ela. Ele estabelece ali, ele estabelece as montanhas nessas cidades e diz: o caminho precisa ser preparado para que você chegue nela. E preparar o caminho, irmãos, era um trabalho dos sacerdotes.
Esse trabalho do caminho era dos sacerdotes. O que eles faziam? Eles limpavam o caminho. Para quê? Para que, caso alguém precisasse fugir, não fosse impedido por um caminho que tivesse entulhos e que ele não conseguisse chegar rápido ao lugar. Era necessário que o caminho fosse preparado para que isso acontecesse. Veja como o Senhor cuida de todos os detalhes. Escolhe as cidades, manda preparar o caminho para as cidades, e as cidades são estrategicamente, irmãos, localizadas, para que aquele que matou sem a intenção de matar possa chegar com rapidez. Em uma dessas cidades, ele estaria seguro da ira imediata do Redentor do sangue, até que o caso fosse julgado corretamente. O número de cidades e a localização das cidades mostra a justiça de Deus disposta como algo que era intencional, como deveria ser, e como era prático o caminho até esse local. O Senhor não apenas diz, Ele estabelece a cidade e prepara o caminho para que se chegue nela. E quais os valores da justiça de Deus aqui, irmãos? A provisão dessas cidades de refúgio reflete literalmente o valor da justiça de Deus. Esse capítulo particularmente, ele mostra como Deus, ele entende a vida humana como algo sagrado. A vida humana como algo sagrado. Tanto o homicida quanto o morto. Você pode perceber que, no que diz respeito a essas cidades, você percebe que o Senhor estabelece um princípio claro: a preciosidade da vida daquele que matou sem a intenção de matar. Vocês já ouviram histórias de linchamento? Pessoas que foram mortas na rua pelo ódio da população. É como que, exercendo justiça, não porque a vida de qualquer coisa que ele tenha cometido tenha valor, mas o linchamento é uma declaração de que a vida não tem valor. E ao mesmo tempo, como é precioso, e a necessidade de leis que respeitem o princípio do valor da vida. Quando um homicida intencional, ele entende que matar alguém que ele odeia vale a pena numa sociedade como a nossa. 6 anos, 8 anos recluso, ele passa a ficar em liberdade. Parece que a sociedade diz a ele que o crime compensa e que a vida realmente não tem valor. Para Deus, a vida tem tanto valor como aquele que criou a vida, que Ele zela pelo sangue daquele que matou, mas cuja intenção não era matar. Porque aquele que matou com a intenção de matar vai ter a sua vida eliminada.
A cidade refúgio não era apenas um lugar de segurança para o homicida, mas era também o exílio. Ele vai usufruir da proteção, mas também vai sofrer as penalidades. Assumindo que aquele que matou não tinha intenção de matar, como o verso vai dizer, ele só vai voltar à sua cidade e voltar à vida normal na sua cidade só depois que o sumo sacerdote morrer. É o que diz o verso 6 do capítulo 20 de Josué. Veja o texto comigo. O verso 6 diz assim: habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naquele dia. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Somente lá ele fará isso. Ele não poderá deixar os limites daquela cidade. Aquilo de fato é um exílio. Ele não pode sair dali. Ele não tem liberdade para andar para onde ele quiser. Até você sabe caso de que foi visto alguém fora da cidade, ele foi morto. Existem narrativas do Antigo Testamento daqueles que descumpriram essa regra e foi morto. Assim que foi informado que ele saiu dos limites, ele foi morto. Ele não pode, irmãos, imaginar que ele tem apenas proteção, ele está ali também cumprindo um período de exílio. Ele matou alguém. A cidade nos ensina que sendo esse um tempo de refúgio, era também um tempo de prisão. Isso é o custo de destruir a vida humana, até mesmo quando a vida humana é tirada sem intenção. A consequência de ter feito o que é mal deve ser manifestada. A vida que foi feita à imagem de Deus sempre será sagrada aos olhos de Deus. Mas por que somente quando o sumo sacerdote morrer ele pode voltar? Provavelmente a morte do sumo sacerdote representa a substituição, porque eu poderia pensar, ele poderia dizer, quando morreu o vingador do sangue. Não, somente quando morreu o sumo sacerdote. A morte do sumo sacerdote aponta para a satisfação da justiça de Deus. Quando você volta lá para Números, veja o detalhe de Números, por favor, que conta essa história, no capítulo 35. Números 35, verso 31 e 34. Números capítulo 35, verso 31 e 34. Diz assim o texto sagrado, a 34 diz assim: não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, antes será ele morto. Então, lembre, não há resgate para o homicida. A única maneira dele pagar a pena é ele morrendo. Se ele matou alguém, ele tem de morrer. Então não há resgate, eu não tenho o que pagar para ele sair. Não há nada que eu possa te fazer para tirar alguém dessa condenação. Entretanto, vamos lá no verso ainda: também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Veja, se ele voltar para a terra antes que o sumo sacerdote morra, não haverá resgate para ele, ele vai morrer.
A lei é clara, ele só pode voltar depois da morte do sumo sacerdote. Mas ainda, no verso, assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Só há uma forma de não profanar a terra, se aquele que tirou a vida tiver sua vida tirada. Você entende por que a pena de morte é algo muito bíblico? Quanto ao homicídio doloso. Sabe por quê, irmãos? Não é porque resolve o problema da sociedade, não. Não é porque a sociedade não vai ter mais crime, não é porque vai diminuir a quantidade de pessoas que tiram a vida um do outro. Não é esse o problema, não. Essa é a declaração de que se respeita a dignidade da vida. Como criado por Deus. Ainda no texto, aí vem o verso 34. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Como então ele pode voltar para a terra dele? Só se o sumo sacerdote morrer. É como se fosse assim: a justiça foi satisfeita. Não há como reparar o derramamento de sangue, a não ser que o sumo sacerdote, naquele caso, morra. Aparentemente, irmãos, crimes onde a pena capital era necessária, não é? Você não poderia fazer nenhum tipo de compensação. Qualquer outro caso você poderia recompensar, ou pagar, ou fazer alguma coisa em troca. Nesse caso, nada podia ser feito. E a razão, segundo Deuteronômio, é clara: é porque o sangue polui a terra, contamina a terra. E somente o sangue do que derramou o sangue pode purificar a terra. O único pagamento aceitável é a própria vida do criminoso. Somente então a terra será purificada. Por isso, me parece claro, podemos dizer assim, que a declaração do texto de dizer somente depois da morte do sumo sacerdote é porque ali ele morreu no lugar dele. Ele morreu no lugar daquele que tirou a vida sem intenção de matar. Talvez a imagem de Hebreus, no capítulo 2, verso 17, nos ajude a perceber a beleza apontando para a obra de Cristo nesse texto. Lá em Hebreus, abra sua Bíblia comigo, por favor. Hebreus capítulo 2, versículo 17, diz assim as Escrituras. Hebreus 2,17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Misericordioso e fiel. Era necessário um sumo sacerdote assim. Jesus Cristo talvez é para quem essa
esse detalhe aponte. Somente com a morte do sumo sacerdote, aquele que tirou a vida poderia voltar para casa. Como o Senhor se preocupa, não apenas com o que está na terra, com o judeu, mas também com um peregrino. No último verso de Josué, no capítulo 20, ele cita aqui a quem o Senhor se refere. Não apenas, veja irmãos, não apenas ao judeu. Ele diz assim: são estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles. O resumo de todo o capítulo está no verso 9. Esse é o caráter de Deus, irmãos. Ele inclui o estrangeiro, porque ele incluiu o estrangeiro no seu amor, como diz lá Deuteronômio 10:18. Aqui há uma testemunha, irmãos, da misericórdia de Deus. O Deus que tem prazer em trazer para perto dele aqueles que estão longe pelo sangue do Messias. Sabe como é que ele vai trazer para perto dele? Como diz lá em Efésios 2, verso 13: por meio do sangue do Cordeiro ele trouxe o que estavam longe para perto. O caráter de Deus é revelado aqui. Como Deus é justo, como Ele mostra o caminho, o lugar para onde eu devo fugir, como ele prepara o caminho para que eu chegue, como Ele estabelece um modo para que eu seja plenamente liberto. A morte do sumo sacerdote. E como Ele não apenas faz isso por Israel, mas também com o estrangeiro, com os gentios. Ele faz isso para todos aqueles que buscam refúgio nele. Jesus Cristo é chamado assim na carta aos Hebreus e no Novo Testamento. Jesus é o refúgio. É o refúgio do seu povo. É para lá que nós corremos. Quando pecamos, é para lá que nós corremos. O Pai aceitou o seu sangue e purifica a nossa culpa por toda a eternidade. O sumo sacerdote morreu. Agora podemos voltar a trabalhar. Podemos voltar para casa. Podemos rever a família. Já não há mais culpa. Ele morreu por nós. Ora, irmãos, que preciosidade em saber que Deus proveu o refúgio para o seu povo. Mas eu preciso terminar dizendo isso também. O pecado aqui é um pecado que não teve a intenção de matar. É impressionante que Jesus, quando está sendo morto na cruz do Calvário, por aqueles que estavam matando ele ali, ele olha para eles e diz: Pai, veja, e ali eles estão matando alguém, irmãos, com ódio. Ele olha para aqueles que estão matando e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo.
Eles estão me matando, mas são ignorantes. Lembra de Paulo, que perseguiu a igreja, que matou e participou da morte de Estevão, que ele se culpava constantemente. Ele disse em uma de suas cartas as seguintes palavras: eu sou o principal dos pecadores, eu persegui a igreja de Cristo, eu matei. Aí ele para e diz: tudo isso eu fiz no tempo da minha ignorância. Eu não conhecia. O Senhor, para você que não o conhece e que está atolado nas mais profundezas, nas iniquidades mais profundas, se sente destruído pelo pecado, eu não tenho uma cidade para te apresentar, mas o sumo sacerdote, que é Cristo. Olha para Ele, corra para Ele. Essa é a cidade refúgio, esse é o teu socorro, e Ele restaurará a tua sorte. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus, justo, misericordioso e cheio de bondade. Glorioso é o teu nome. Que as palavras do Senhor, pelo teu Espírito, alcance o coração do teu povo. Que trate com as intenções do nosso coração. E que no meio da nossa angústia nos faça ouvir a voz que diz: o Senhor Jesus é o nosso refúgio. E mais uma vez possamos correr para Ele. Ó Senhor, aqui estamos na Tua presença. Tu és o nosso refúgio. Em Ti somos protegidos. Em Ti temos vida. Em Ti podemos viver para a Tua glória, no meio da nossa casa, no meio da nossa cidade, no meio do nosso trabalho. É o que nós te pedimos, pelo nosso bem e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém.